Se você está em busca de um controlador de irrigação e fertirrigação, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu quero contar para vocês tudo que o F16, controlador da Iponia, tem a oferecer, automatizando totalmente a sua irrigação e fertirrigação dos cultivos. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar todas as funções que ele pode cumprir. Bom, o que é o F16? O F16 é um controlador com 16 saídas, mas que pode ser expansível até 128. E nessas saídas você vai conectar tanto as válvulas de irrigação, as solenoides de irrigação que vão para os setores, quanto o acionamento do motor, o acionamento dos motores de fertirrigação, o acionamento de portas extras, que são acionamentos extras sem ter a ver, vamos dizer assim, com a irrigação em si. Então você consegue associar aí diversas funcionalidades que com certeza vão se adequar dentro dos seus cultivos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as funções que ele pode fazer, tanto no âmbito de irrigação, quanto no âmbito de fertirrigação e até no associamento de sensores que podem comandar ações dentro desse controlador quando atingir uma determinada condição que é a que você está buscando. Então tudo isso o F16 é capaz de cumprir e trazer de automação aí para a sua vida, para os seus cultivos, para te deixar muito mais tranquilo em relação à irrigação das suas plantas. Quero começar falando um pouco sobre a parte externa e interna dele aqui. Aqui eu tenho ele montado em um quadro de demonstração, então fica bem fácil para vocês entenderem como que ele funciona, ou como que são aí os acionamentos e tudo mais. Basicamente o F16 é esse controlador aqui. Dentro eu vou mostrar daqui a pouco, mas vai ter as saídas, onde você vai conectar os fios, vai conectar aí os comandos que ele vai executar. E aqui na frente ele tem 4 botões, onde você pode fazer regas manuais, onde você pode entrar e fazer uma irrigação a partir aqui dos botões. Quando, por exemplo, eu estou ali no meu cultivo, mas está faltando água, está seco, porque deu um dia de sol muito forte, algo desse sentido, você consegue chegar aqui nos botões e fazer um acionamento manual para suprir tudo que a planta está precisando. Bom, como que é o F16? O que ele faz? Basicamente, ele é um controlador que aciona a válvula do setor e aciona o motor da irrigação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ligar a válvula elétrica ou a solenoide, depende de como você chama. Então, ele vai ligar essa válvula elétrica lá no ramal de irrigação, onde você está querendo aguar ali, e ele vai ligar o motor. Então, ele vai fazendo isso válvula por válvula até fazer todas aquelas que você programou ou que você deseja. Na troca entre essas válvulas, ele vai fazer 5 segundos, onde a válvula 1 e a válvula 2, por exemplo, vão estar abertas ao mesmo tempo. Então ele vai garantir que não tenha aquele soco no motor por conta da troca de uma válvula para outra, Ficam 2 válvulas ligadas ao mesmo tempo durante o período. Eu estou com o computador aberto com a programação aqui e eu vou ir mandando as programações, mas depois eu vou mostrar para vocês como que vocês mandam essas programações. Então agora eu vou fazer uma irrigação simples, sem fertirrigação, no setor 1, para vocês entenderem como que funciona. Mandei executar aqui, ele leva cerca de 1 minuto até que ele sai daqui e joga no servidor e o servidor devolve para o equipamento, mas pode ser em um tempo menor do que isso. Basicamente agora, quando o F16 receber, ele vai passar a executar, ele vai ligar a contatora aqui do motor e ele vai ligar a válvula aqui do setor 1. Depois eu vou demonstrar para vocês como que é feito programações com fertirrigação. Vamos esperar ele receber aqui. Enquanto isso, eu vou falando para vocês sobre outras coisas que vocês podem associar na irrigação, como, por exemplo, um sensor de vazão. Esse sensor ele vai te retornar quantos litros de irrigação que teve naquele setor. Então, agora, ligou o motor principal e ligou o setor 1. Então, nesse momento, estaria indo água lá para o seu setor, com o motor ligado aqui. Eu coloquei 30 segundos para ser bem rápido de demonstração aqui. Passados esses 30 segundos, ele vai desligar o setor e desligar o motor. Depois eu vou fazer um acionamento, então, de fertirrigação. E eu vou colocar o setor 1, o setor 2, aliás, como fazendo uma fertirrigação em tempo parcial da irrigação. E o setor 3, como fazendo uma irrigação com a fertirrigação no tempo total. Para vocês entenderem a diferença. Deixa eu mandar aqui. Então, mandei executar aqui uma programação no setor 2, com um tempo parcial. Coloquei 1 minuto de programação com 20 segundos de fertirrigação. Então, veja só, ligou o setor 2, ligou o motor e, por enquanto, não ligou a válvula de fertirrigação aqui. Mas quando passar 20 segundos da programação, ela vai acionar, vai ficar mantida ligada por 20 segundos, vai desligar e os últimos 20 segundos eles vão ser feitos com água novamente. Então, ligou a fertirrigação, agora ela vai ficar esses 20 segundos que eu deixei programado, depois ela vai desligar. Para que serve isso? Para quando a gente quer fazer fertirrigação num tempo parcial e precisa pressurizar a linha e depois limpar a linha. Muito utilizado em sistemas de café, por exemplo, nesse esquema. Então, desligou, agora vai estar fazendo o processo de limpeza da linha, Isso é muito utilizado em sistemas de café ou sistemas de irrigação de grande porte, pelo menos,
onde você tem um tempo aí que você precisa pressurizar o sistema e depois limpar o sistema. Enquanto a gente espera começar a irrigação do setor 3, já no setor 3, o que eu fiz? Eu coloquei uma programação para que ela executasse uma irrigação com fertirrigação no tempo integral. Então, no momento em que ligar a irrigação, ele vai ligar a fertirrigação também. Depende do caso, aí, às vezes morango, casos desse tipo, são utilizados esquemas como esse, onde você faz a fertirrigação todo o tempo. Você não precisa aquele tempo de pressurização do sistema ainda. Você não precisa aquele tempo onde você tem que entrar com água, para depois entrar com a fert, para depois entrar com a água. Então vejam só, começou a programação no nosso setor 3, então ligou a irrigação e ligou a fertirrigação ao mesmo tempo. Sempre ligando, claro, o motor em conjunto, né, para fazer aí toda a parte de irrigação. O que mais que você pode colocar associado aí aos sistemas? O que mais que você pode fazer? Você pode fazer também a fertirrigação por volume. E nesse caso de fertirrigação por volume, você vai precisar de um sensor de vazão ali na fertirrigação, e ele vai medir qual o volume que está passando no canal de fert, e você vai deixar programado lá. Eu quero que faça uma fertirrigação com 200 litros ou com 50 litros de adubo, e ele vai permitir que essa fertirrigação seja feita somente com esse volume, né? Somente com essa quantidade de adubos sendo mandados para a linha. Essa fertirrigação ela também vai ser centralizada no tempo da irrigação. Então ela vai fazer esses 50 litros de fert no meio do tempo que ela esteja fazendo a irrigação em si. Bom, e o que mais que pode ser associado aqui? Você pode colocar também aqui um sensor de temperatura e umidade do ar com leitura do déficit de pressão de vapor. Para que isso vai servir? Quando você tem talvez alguma condição onde você quer fazer uma irrigação a partir da temperatura do ar, a partir da umidade do ar, esse sensor é o adequado. Existem cultivos, normalmente de maior valor agregado, como por exemplo o mirtilo, que fazem irrigação observando o déficit de pressão de vapor. E esse também é um modo que pode ser feito aqui, que pode ser utilizado para dar o gatilho, né, para dar o start da irrigação a partir do déficit de pressão de vapor. Então esta também é uma das possibilidades que o F16 traz para você. Bom, isso é um geral de todas as informações, de tudo o que o F16 pode fazer. Esses são sensores que são acoplados diretamente nele. A gente ainda tem sensores como, por exemplo, umidade do solo ou umidade do substrato, que são sensores que se pareiam, que a gente fala, né, que eles se conectam com o F16, não fisicamente aqui, mas você consegue associar e consegue comandar irrigações, aí, por exemplo, no morango, no café, enfim, no cultivo que você tiver, a partir da umidade do solo. Falar exclusivamente sobre a umidade do solo, eu vou falar num vídeo sobre esse sensor, mas em termos de programação, o F16 ele vai pegar e você vai definir qual que é o set point, né? Então, com quantos % de umidade de solo você quer disparar o gatilho de irrigação. Então, eu quero que faça a irrigação quando der 40% de umidade do solo. E por quanto tempo que você quer que essa irrigação aconteça. Você consegue definir esses parâmetros aqui no F16, pode colocar a fertirrigação associada, pode colocar dosadoras associadas, tudo isso para você aí, fazer a fertirrigação. Falando aí em fertirrigação também, o F16 ele consegue se associar à dosadora da Ipônia, dosadora de fertilizantes, aonde você vai conseguir fazer todo o controle da fertirrigação do seu cultivo a partir do EC, com uma dosadora completa, onde faz o monitoramento de vazão, onde faz o monitoramento do EC, onde você consegue fazer proporções diferentes entre as entradas de adubo que ela tem. Então você por exemplo, pode colocar aí proporções de 1 para 1,5, se é assim que você precisa utilizar os seus adubos aí no preparo de fertirrigação. E você vai ter aí uma gama de vantagens e versatilidade que a dosadora pode oferecer. Para cada setor de irrigação você pode programar um EC diferente, uma receita diferente, um tempo de irrigação diferente. Então você tem umas grandes vantagens aí quando você associa uma dosadora da Ipônia com o controlador de fertirrigação e irrigação F16. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, então, tudo que pode ser feito a partir dos botões do controlador, né? Aqui na tela a gente tem o pronto, né, indicando que o controlador está pronto para acontecer alguma coisa, não está executando nada no momento. Eu tenho esses dados de temperatura, umidade e DPV, porque eu tenho o sensor associado. Caso eu não tivesse o sensor, esses dados não estariam sendo mostrados. E eu tenho aqui uma tecla de menu, aqui à direita, esquerda, cima e embaixo. Se eu clicar aqui em menu, que é a indicação para a direita, eu vou entrar numa tela onde eu posso fazer rega manual, eu posso testar válvulas, né, testar saídas, e posso reconfigurar o Wi-Fi. Se eu vier aqui na primeira opção, que é de fazer uma rega manual, eu posso selecionar um ou mais setores para executar uma irrigação. Vou colocar aqui como 2 setores, e clicando mais uma vez para a direita, eu vou escolher aqui entre hora, minuto e segundo, quanto tempo que é para durar. Vou colocar aqui só 10 segundos de programação e eu vou confirmar.
A partir do momento que eu confirmei, ele já traz as informações aqui. O setor 1 está acionado por tanto tempo. Quando passou e está naqueles 5 segundos de troca entre o primeiro e o segundo setor, ele já passa para a informação do setor 2 aqui. Aqui embaixo tinha um esperando dados aparecendo, que é referente à conexão com a dosadora. Então, conhecendo um pouco da parte interna agora, aqui a gente tem o verso do display, né, o verso da tela. E aí, aqui a gente tem entradas para sensores. No caso aqui tem o sensor de temperatura e umidade do ar, tem o sensor de vazão conectado. E eu tenho ainda algumas saídas extras, né, que podem aí ser colocadas para outros sensores. Aqui tem o verso do teclado, então onde tem os botões, tem uma bateria aqui. E aqui a gente tem a placa dos drivers, né, dos acionamentos, onde aqui embaixo você conecta todas as saídas com as válvulas, né, você faz a ponte entre o setor e o fio comum. E você vai gerando aí, você vai, aliás, conectando todos os acionamentos, todas as ações que o controlador vai comandar. Essa placa aqui do fundo, ela é a mesma placa de extensão. Aqui são 16 acionamentos, então se eu pegar mais uma placa dessa e conectar aqui ao lado, eu vou ter mais 32 acionamentos. E é assim que a gente faz a expansão para o controlador conseguir chegar até 128 setores. Então, de 16 em 16, a gente vem daí 16, 32 e assim adiante até chegar nos 128 acionamentos. Em situações muito propensas a raios, situações muito extremas, pode acontecer de chegar um raio neste transformador aqui, mas esse raio ele não passa para dentro do equipamento. Então, seu equipamento está inteiramente protegido. E eu quero mostrar para vocês aqui também sobre a programação offline. E o que é a programação offline? É quando você conecta do seu celular diretamente com o equipamento, sem depender de internet, para você fazer aí os ajustes de programações do seu controlador. Então, se eu vier aqui nas configurações de Wi-Fi do meu celular e clicar aqui em Iponia F16 D870, esse final de número você pode consultar inclusive dentro do seu controlador. Se você clicar aqui para conectar com ele, ele vai fazer a conexão. O próximo passo é você buscar no navegador de internet por um número de IP. Se vier essa mensagem de seu Iponia não tem acesso à internet, está tudo bem. Realmente ele não está conectado com a internet, mas é isso mesmo que a gente quer. Na página do Google ou de qualquer navegador, você deve pesquisar por 10.10.0.1 e você será direcionado à página de login no sistema da Iponia. Tanto o usuário quanto a senha é Iponia, com todos os caracteres minúsculos. Entrando aqui no controlador, e aqui inclusive é a mesma página onde você vai fazer a configuração em um roteador Wi-Fi, caso você tenha, você vai ter acesso à página de programações. Então cliquei aqui em programações e ele está carregando os setores. Ele vai exibir ao lado de cada nome de setor o tipo de programação. Mas eu posso entrar aqui, por exemplo, em setor 1 e eu posso alterar o modo dele ou eu posso adicionar mais programações. Eu vou colocar aqui para todos os dias da semana que aconteça uma irrigação com o início às 8 da manhã e que tenha uma duração de 5 minutos. Posso selecionar aqui se eu vou fazer uma fertirrigação ou não, mas aqui só vai estar permitido fazer fertirrigações com as portas do painel. Então eu vou deixar aqui como não. Se eu quiser colocar mais acionamentos, eu vou clicar nesse acionar mais. E caso eu não queira fazer mais acionamentos, eu venho aqui no final e dou um salvar. Ele vai enviar esses dados para o equipamento e vai te trazer uma mensagem confirmando se foi feito com sucesso ou não. Enviado, vai estar recarregando a página aí. E agora, se a gente entrar novamente na programação, vai estar exibindo essa programação que a gente acabou de fazer. Já vou mostrar para vocês. Então, carregou aqui, vou clicar em novo setor 1, vai estar exibindo essa programação que a gente acabou de fazer. Então, esse é o modo de programação offline do F16. Então, aqui na parte online, como é que funciona, né? Como que eu acesso o controlador para fazer as programações, né? Para fazer aí todos os ajustes que eu tenho que fazer no controlador. Basicamente, você vai acessar o site aqui, web.iponia.com.br, e ele vai te direcionar para uma página de login. Nesta página de login, você vai ter que colocar o seu número de celular
e solicitar o código de acesso. Você só vai conseguir fazer essa etapa a partir do momento que você tem acesso a algum dos controladores, né? E aí, chegando o código de acesso para o seu celular, você vai colocar esse código, e aí ele vai te direcionar para o sistema avançado, que é onde você vai fazer todas as programações do equipamento. Então aqui você vai ter aba de relatórios, aba de programações, aba para fazer acionamentos manuais, gráficos, configurações e até para pausar o controlador. Eu vou passando um por vocês, mas eu vou deixar a programação por último, que é a mais detalhada. Então, para início, a gente vai ter aqui a parte dos relatórios. Os relatórios, eles vão, agora está carregando aqui, mas eles vão sendo compilados para mostrar todos os acionamentos que já aconteceram nesse controlador. Seja acionamentos manuais, seja acionamentos programados, seja acionamentos por sensores que aconteceram, né? Então, se, por exemplo, teve um acionamento por sensor de temperatura e umidade do ar, tudo isso vai sendo exibido. Você ainda vai conseguir filtrar por dia, né? Por calendário, todos os acionamentos que aconteceram do dia 1 até o dia 5. Ou você consegue aí extrair grandes informações para saber de todos os acionamentos. Claro que esses relatórios, eles só vão ser exibidos quando você tem aí a conexão do equipamento com a internet. A gente já tem o padrão de fábrica, o módulo Wi-Fi nele, então é só você conectar o equipamento no seu roteador Wi-Fi que ele vai estar trazendo todas essas informações. E aí aqui na tela ele vai exibir, então, quais foram os acionamentos, se foi manual, se foi uma programação, qual que foi a duração, se usou oferta de irrigação ou não. Se por acaso tiver uma dosadora associada, ele pode trazer aqui os relatórios de dosagem, falando como que foi o EC médio, falando como que foi as potências de injeção das bombas, enfim, várias informações que a dosadora traz, e no vídeo de dosadoras vocês conseguem ter mais acesso a essas informações. Na aba de relatórios vai trazer todas essas informações para vocês. No acionamento manual, é como eu fiz antes, já demonstrando aqui, mas eu vou fazer mais uma vez. Aqui em acionamento manual, eu posso selecionar qual que é o setor que eu quero mandar o acionamento, por quanto tempo que esse acionamento tem que acontecer, por exemplo, 1 minuto. Se eu vou fazer alguma fertirrigação ou não. Se eu marcar não, ele só vai fazer o papel de ligar a bomba de água e mandar a irrigação para as plantas. Se eu marcar com a dosadora, ele vai permitir que eu selecione uma das receitas da dosadora e coloque o EC-alvo. Então eu vou selecionar aqui, se eu quero só a cabeça B, se eu quero só a cabeça A, se eu quero a cabeça A e B, né? Então eu tenho essa versatilidade aí. E eu vou colocar o EC-alvo aqui, por exemplo, 1,0. Então, nesse momento que eu mandar executar aqui a irrigação, quando tem uma dosadora, vai entrar a irrigação já fazendo a fertirrigação visando o EC de 1.0. Caso seja uma fertirrigação por portas do painel onde a gente controla o tempo, então você vai colocar aqui o comando, né, o sinal que vai acionar a tua bomba de fertirrigação, e aí, como eu falei anteriormente, ela pode ser num tempo parcial ou ela pode ser no tempo total da irrigação, você é que vai definir. Aqui, então, vou colocar, por exemplo, o setor 1 para fazer com as portas do painel. Usando a porta de fertirrigação 1, a gente tem aí versatilidade de colocar quantas portas quiser. Padrão de fábrica são 3, mas podem ser colocados mais. E eu vou definir aqui embaixo também o tempo de fertirrigação. Lembrando que a gente tem uma trava de segurança aqui, que, por exemplo, se você colocar um tempo de fertirrigação maior do que o tempo de irrigação, o sistema ele não vai aceitar. Ele vai dar uma mensagem de erro, porque não tem como você fazer uma fertirrigação maior do que a irrigação como um todo. Então sempre tem que fazer uma fertirrigação em um tempo parcial ou no mesmo tempo da programação da irrigação. E quando eu seleciono aqui com portas do volume do painel por volume, aí eu vou também selecionar uma das saídas de fertirrigação que eu vou utilizar, mas eu vou colocar aqui também o volume de fertirrigação que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que faça 100 litros de fertirrigação durante esse tempo de irrigação. Claro que se a sua bomba não tiver capacidade para mandar todo esse volume durante o tempo de irrigação, ela não vai conseguir fazer, mas desde que haja tempo suficiente, ela vai fazer esse volume de fertirrigação no tempo centralizado ali, enquanto a bomba está mandando água para o seu setor, para o seu ramal. Então aqui eu vou fazer um acionamento simples, sem fertirrigação, só para vocês verem, vou mandar executar. E aí, como eu falei antes, do momento em que eu clico no executar aqui até o momento que executa, ele pode levar aí até 1 minuto, desde que tenha conexão com a internet, claro, mas ele pode levar aí até 1 minuto. Às vezes é 30 segundos ou um tempo menor, porque depende muito de como que é a frequência que está sendo chamada aqui do controlador para o servidor. Certo? Continuando aqui, a gente tem a parte de gráficos. Então, o que são os gráficos? Já começou o acionamento manual que eu acabei de enviar, deve ter dado aí 15, 20 segundos mais ou menos. Na parte de gráficos, vocês vão conseguir extrair informações desde que vocês tenham sensores associados. Se for um F16 sem sensores, essa aba aqui ela vai até existir, mas ela não vai trazer dado nenhum. Agora, quando é um F16 com, por exemplo, o sensor de temperatura e umidade do ar que eu tenho aqui, ele vai poder estar trazendo aqui os dados de umidade do ar que eu tenho no controlador durante o dia de hoje, por exemplo. Olha a oscilação que a gente teve. Os dados de temperatura do ar também, olha como que está aqui agora.
Dados do déficit de pressão de vapor, a gente consegue ir compilando aqui também. E aqui eu tenho o EC e a pressão da linha, que também são acessórios que podem ser colocados no controlador, e eles vão fazer um monitoramento 24 horas por dia de como que está o EC da água ou da solução que está parada ali onde o sensor estiver instalado naquele momento. Ele não vai fazer o ajuste de EC, mas ele vai te entregar, ó, o EC agora está em 0,8. A pressão da linha aqui, ela está em 3 bar, por exemplo. Você consegue, no caso da pressão da linha, colocar aí um ponto mínimo e um ponto máximo, e caso esteja fora, a menos do que esse ponto mínimo ou mais do que o ponto máximo, você consegue fazer com que ele cancele a irrigação, porque pode-se entender que ou tem obstrução de tubulação, ou tem alguma tubulação que estourou, então a pressão da linha está muito baixa, e aí tá jogando água fora. Então você consegue acionar gatilhos como esses a partir destes dados. Continuando aqui, a parte de configurações é onde eu vou conseguir aí dar nome para o equipamento, então eu posso renomear o meu equipamento, eu posso aqui dar nome para as portas, para saídas, né? Eu posso aqui compartilhar com outras pessoas, então eu vou inserir o nome da pessoa aqui e o número de telefone dela, e eu vou conseguir estar compartilhando acesso com quantas pessoas eu quiser no equipamento. Não tem limite de programações aqui, tá? Continuando, tem a pausa do controlador. E o que é a pausa? É você interromper o que ele está fazendo, ou você deixar ele pausado porque, por exemplo, eu estou fora de casa, mas começou de chover, eu não preciso mais fazer irrigação no meu café. É um exemplo. Então, o que você pode fazer é pausar o controlador, ele vai cancelar tudo o que iria acontecer daquele momento adiante, até você religar ele novamente. Então, eu vou, por exemplo, aqui pausar. Esse esquema aqui também entra no mesmo caso do envio de um acionamento manual. Ele vai levar aí alguns segundos até que o controlador receba essa informação. Quando o controlador estiver pausado, vai mudar a tela dele aqui, ela vai aparecer em vermelho, indicando que ele está pausado. Você tem a opção de pausar ou religar ele também pelo display, tá bem? E por último aqui, a parte de programações. Ó, vejam só, ele já virou aqui para F16 pausado, né? Depois eu vou mostrar mais pertinho ele como que é, mexendo nos botões ali e tudo mais. E na parte de programações, então, você vai ter as formas de programar esse controlador. Então, por exemplo, aqui eu tenho o setor 2 que ele já está ligado no modo semanal, mas ele não tem nenhuma programação. Eu vou só voltar ele no desligado para a gente começar do zero e mostrar para vocês desde o ponto inicial. Vou pegar aqui setor a setor para ir demonstrando os modos de programação. Então, no setor 1, eu tenho aí vários tipos de programação que eu posso colocar: bloco por evapotranspiração, por umidade do solo, por sensores inteligentes, por modo semanal. Eu tenho aí uma diversidade de programações que eu posso fazer. Vou mostrar de um por um, eu vou começar no semanal, que é o mais simples, e aí a gente vai evoluindo conforme eles vão avançando aqui. Então eu vou clicar aqui em alterar, ele vai mudar para o modo de programação semanal, e eu vou vir aqui em abrir numa nova guia para eu mostrar a programação para vocês. Então, a programação do meu setor 1 aqui, eu tenho os dias da semana que eu vou escolher. Então, eu quero que aconteça domingo, terça, quinta e sábado. Só quero esses dias que aconteça. Então, vou deixar selecionado assim, mas se eu quiser que seja uma irrigação que aconteça todos os dias, eu venho aqui e completo todos eles em azul. Eu vou definir um horário de início, então, que horário que vai começar essa irrigação? Por exemplo, 8 horas da manhã. E eu vou definir uma duração. Por quanto tempo que eu quero que aconteça essa irrigação às 8 horas da manhã? Quero que aconteça por 5 minutos. Lembrando que aqui é hora, minuto e segundo. Você pode programar até segundos no F16. Eu vou colocar aqui 000500 para ser 5 minutos. E aqui embaixo eu vou ter as opções de não fazer nada, fazer só irrigação, né? Fazer uma fertirrigação com a dosadora. E aí eu vou selecionar a receita da dosadora, igual a gente viu lá no modo de programação no acionamento manual. E eu vou definir o EC-alvo aqui dentro. Posso fazer com as portas do painel por tempo. Então, vou definir aqui qual das portas do painel eu vou usar e por quanto tempo eu vou fazer. Vou fazer, por exemplo, por 2 minutos. E eu posso definir aqui também com as portas do painel por volume. E aí eu vou definir a minha porta de fertirrigação, eu vou definir o meu volume de fertirrigação que eu quero, e eu vou definir qual que é a duração máxima. Como que funciona essa duração máxima? Caso não tenha passado esses 100 litros, por exemplo, de fertirrigação dentro desse tempo, ele vai desligar essa saída. Porque ele pode entender que pode ter obstrução de cano, ou pode ter acabado o reservatório, pode ter acontecido alguma situação, a bomba não ligou, alguma coisa aconteceu e não permitiu. Então eu posso deixar um tempo de segurança aqui, por exemplo, de 2 minutos também. E assim eu vou programando, eu posso adicionar mais acionamentos aqui durante o dia, posso fazer quantos acionamentos eu quiser, se eu quiser fazer outro diferente, um com dosador, um com porta de painel, um só de água, outro com dosador, você tem toda essa versatilidade aqui no uso. Tá? Esse então é o modo de programação semanal. Vou mostrar para vocês agora o modo de programação temporizador, que ele é um modo cíclico, né? Então eu vou clicar aqui em temporizador, vou alterar o setor, ele é um modo cíclico. Então você vai definir um horário de início e um horário de final, e cada quanto tempo que eu vou ter um ligado e desligado.
Então eu vou vir aqui, vou selecionar os dias da semana, vou colocar o meu horário de início. Esse modo aqui é muito usado em hidroponia. Vou colocar aqui, por exemplo, 7 da manhã até as 18 horas. Eu quero que faça um acionamento ligado de 5 minutos, enquanto fica 10 minutos desligado. Então aqui, ó, das 7 da manhã até as 18 horas, vai ficar por 5 minutos ligado e 10 minutos desligado. E vai ficar ciclando esse 5 ligado, 10 desligado, 5 ligado, 10 desligado. Muito usado em hidroponia isso daqui. E eu também vou conseguir selecionar se ele vai fazer alguma ação ou não. E se eu vou colocar aqui dosadora, se eu vou colocar a porta de painel ou se eu vou fazer fertilização por volume. Tá? E o mesmo esquema eu posso colocar aqui várias programações. Em hidroponia se fazem várias camadas, porque aí você coloca, por exemplo, de madrugada fazendo acionamentos menos frequentes e durante o dia fazendo acionamentos mais frequentes. Continuando aqui, eu tenho o modo de evapotranspiração. Qual modo que é esse? O evapotranspiração ele vai buscar a estação meteorológica mais próxima do seu controlador. Então você vai ter que definir aqui a localização geográfica, e aí a partir disso você vai definir a estação meteorológica mais próxima e tudo mais. Agora eu estou sem a estação definida aqui, eu vou pausar o vídeo e eu já volto com isso para vocês. Então voltando aqui, agora eu já defini a localização do controlador, e aí eu consigo ter acesso aqui a algumas configurações, como qual que é a área do meu setor, posso colocar aqui, por exemplo, 2 hectares, qual que é a minha potência de vazão da bomba, vou colocar aqui de 20 metros cúbicos por hora, e aí eu vou definir aqui que horário que eu quero que o controlador receba as informações da estação meteorológica mais próxima. Posso colocar aqui, por exemplo, a meia-noite, tá? E aí eu posso selecionar para considerar ou não a precipitação no cálculo, né? Se acaso choveu, eu tenho que descontar esses valores. Eu vou selecionar qual que é a cultura que eu vou estar trabalhando aqui, coloquei um tomate industrial, por exemplo. Vou selecionar qual que é o estágio da planta, se é início, se é produção, se é final. Vou dizer que está em produção. E aí eu vou colocar aqui qual que é o início. Então, às 8 horas da manhã, eu quero que faça ou não faça ação, dependendo de como foi as condições meteorológicas do dia anterior. Posso selecionar aqui com a dosadora, com portas do painel, então eu tenho versatilidade aí nessas programações também. E aí, por último, dou um salvar na programação. Voltando aqui, vamos para o próximo modo. O próximo modo vai ser o com válvula. E como que funciona o modo com válvula? O modo com válvula basicamente é uma cópia. Então tudo que estiver acontecendo no setor 1, por exemplo, eu posso colocar no meu setor 4 para fazer também. E aí eu vou selecionar aqui em qual dos setores, né? Lembrando que só alguns dos modos são permitidos no modo com válvula, mas eu vou colocar aqui para ele copiar o setor 1. Então, eu dando um salvar aqui, todas as vezes que o setor 1 estiver programado para acionar, ele vai estar executando em coválvula, ele vai estar abrindo a válvula do setor 1 também. Então vamos aqui para o próximo modo. Qual que é o próximo modo? Sensores inteligentes. Então como que funciona a programação por sensores inteligentes? Vou vir aqui em editar a programação, e aí você vai conseguir usar a temperatura do ar, a umidade do ar ou o déficit de pressão de vapor para dar um gatilho de um start ali na irrigação. Então, por exemplo, eu posso colocar para que quando esteja a temperatura do ar maior que ou menor que, então você vai definir se é quando estiver acima ou quando estiver abaixo desse parâmetro. Vou colocar aqui como se fosse maior que 35 graus, por exemplo, para fazer um acionamento de 5 minutos. E aí esse intervalo sem acionar, se eu configurar algum valor de tempo, mesmo que a condição de tempo esteja sendo satisfeita, quando executou um acionamento desses 5 minutos, se tiver meia hora programado para ficar sem acionar, mesmo que esteja 35 graus ou mais, ele vai respeitar aquela meia hora sem acionar. Então isso é muito usado, por exemplo, em casos de nebulização. Até que você tenha um equilíbrio do ambiente depois de fazer uma nebulização ali, leva alguns minutos, e aí por isso você coloca uma pausa, digamos assim, obrigatória entre cada gatilho de irrigação. Para o modo de umidade do ar é a mesma coisa, maior que ou menor que, e aí você vai definir qual que é a porcentagem do ar, então, de umidade do ar, que você vai querer como gatilho. E para o déficit de pressão de vapor, também vai ser maior que ou menor que. Esse déficit é muito utilizado em cultivos de alto valor, como por exemplo o mirtilo. E aí você coloca aqui o valor de DPV, né, ou de VPD, dependendo como você fala sobre isso. Você coloca o parâmetro para ele dar o start, aqui por exemplo, quando tiver 2 de VPD, tá certo? Então esse é um modo de programação por sensores inteligentes. No caso dele, você ainda tem a opção de colocar um acionamento padrão. E aí você define um horário de início e um horário de final desse acionamento padrão, onde obrigatoriamente ele vai estar executando durante esse tempo, independente da condição ambiental que estiver ali no sistema. Mais um modo para a gente conversar aqui, que é o de blocos. Faltou a gente falar dele, eu deixei por último porque ele é um modo um pouco diferente. O modo de blocos, basicamente, ele é um modo semanal, mas onde você reúne todos os setores em uma página só. Já vocês vão entender isso. No modo semanal, eu tenho que entrar em setor por setor e definir qual que é o horário de início e a duração dele.
No modo de blocos, eu venho aqui colocando os setores que eu quero fazer esse tipo de acionamento. Então, eu coloquei aqui o 7, por exemplo, do modo de blocos. Vou colocar aqui o 8 e o 9 também. Coloquei eles aqui no modo de blocos. E aí, se vocês observarem, ele abriu essa tela aqui. Se eu vir aqui em criar um novo bloco, eu vou ter a seleção do dia da semana, que isso vai acontecer. Eu vou ter que dar um nome aqui, então vou dar, por exemplo, o nome de irrigação. Eu vou definir qual que é o horário de início. E aí, ao invés de eu colocar 8 horas no setor no modo semanal, para o setor 1, aí ir lá e colocar 8 horas para o setor 2, que eu acabei não citando, mas mesmo que você tenha mais de um setor programado para o mesmo horário, ele vai executar um por vez. Ou se caso a sua demanda seja de executar mais do que um setor ao mesmo tempo, a gente tem configurações para mudar isso, então é só entrar em contato com o suporte. Mas aqui você vai ter que definir só o horário de início do primeiro setor. Então, por exemplo, às 8 horas, eu quero que ligue o setor 7 durante 5 minutos. Se eu deixar este FERT aqui como desativado, ele não vai fazer mais nada. Mas eu posso vir aqui e selecionar a porta FERT com a dosadora ou com o volume. Tá? Então eu tenho as opções aqui também. E aí eu vou vindo aqui, ó, setor 8. Quero que acione por 3 minutos e meio. Setor 8 ele é menor, então eu quero que irrigue menos. 3 minutos e 30. Mas eu quero que ele faça a fertirrigação com a dosadora, utilizando a solução A e B e mirando no EC de 1,2. E no meu setor 3, aqui no meu setor 9, eu quero que faça só 1 minuto de irrigação e não faça mais nada. E além do 8 horas aqui, você pode colocar quantos acionamentos você quiser. Então você quer que ligue às 8, às 9, às 10, às 11, às 12. Você vai colocando aqui, você não tem que ficar criando aquela janelinha por janelinha lá do modo semanal. Então o modo de blocos ele é basicamente um resumo do modo semanal, só que tudo incorporado em uma tela só, onde você vai programar todos os setores de uma forma muito facilitada. Aqui, inclusive, você consegue colocar até coválvulas também de setores para estar acionando ao mesmo tempo. E a gente tem possibilidade de colocar até 10 coválvulas por equipamento. Então é bastante coisa que dá bastante versatilidade para o campo. Ah, Luciano, mas tal horário eu quero acionar de uma forma, mas outro horário eu quero acionar de outra forma. Por exemplo, às 8 horas eu quero que faça uma irrigação com EC de 1.2, mas às 10 horas eu quero que faça uma irrigação com EC de 1.0. Tem como? Tem como a gente fazer sim. A gente vai criar um bloco aqui, que ele vai acontecer às 8 horas. Aqui às 8 horas. Vou colocar agora todos os setores como com dosador aqui para vocês entenderem. Às 8 horas por 5 minutos. Vou usar a receita da solução A e B com um EC de 1.2. O outro setor eu já tinha feito assim. Vou colocar só 2 setores aqui para ser de forma mais fácil. Aqui a gente ainda tem setas, ó. Setas e um xizinho. A seta serve para você trocar a ordem dos acionamentos. Então, eu quero que faça o meu setor 8 depois do 7. Eu posso ordenar a forma que isso vai estar executando. Eu posso clicar no X aqui do lado também, que ele vai estar excluindo aquela linha ali, então aquele setor da programação. Deixa eu dar um salvar aqui e eu já vou mostrar mais uma coisa que o bloco permite antes de mostrar essa programação com ECs diferentes. Então eu criei um bloco e a partir desse momento já se exibe aqui remover bloco e pausar bloco, né, desativar bloco. Por quê? Se você quer pausar uma programação específica, aliás, se você quer pausar esse conjunto de acionamentos que tiver nesse bloco, mas quer permitir que outros blocos aconteçam, isso é perfeitamente possível. Então eu posso deixar aqui como desativado esse bloco e depois eu posso entrar e reativar. Lembrando que a pausa no F16 ela é uma pausa geral do controlador. Então mesmo que os blocos estiverem ativados, se o F16 estiver pausado, não vai acontecer as irrigações. Agora, se você pausar somente aqui no bloco, é só aquele bloco ali que não vai ser executado. Se eu voltar na tela anterior aqui, deixa eu só dar uma atualizada nela, ele já vai estar aparecendo aquele bloco irrigação que eu tinha comandado antes, né? Então ele está aqui como desativado e está aqui os horários de acionamento. Se tivesse mais horários de acionamento, ele estaria resumido aqui. Mas se eu venho aqui em criar um novo bloco, eu posso selecionar aqui de novo os dias da semana e eu posso colocar aqui um irrigação com EC de 1,0. Na verdade seria uma fertirrigação aqui, né? Deixa eu ajustar para a gente fazer bem bonitinho. Então, definindo a minha fertirrigação aqui com o EC de 1.0, eu vou definir aqui qual que é o horário que eu quero que aconteça. Então, às 11 horas da manhã, por exemplo, eu quero que faça com o EC de 1.0. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar os meus setores que eu quero, vou colocar o tempo aqui, e eu vou colocar aqui a minha dosadora com a receita A e B, só que eu vou colocar EC de 1,0. E aqui eu venho dosadora, receita A e B, EC de 1,0. Se eu quisesse colocar 1.2 aqui também, eu poderia. Eu tenho versatilidade. O controlador vai obedecer o que tiver programado para cada setor aqui.
Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse novo bloco é que você consegue criar distinções entre cada irrigação que vai acontecer, mas mesmo assim você consegue resumir em uma página só todos os acionamentos daquele horário. Então facilita muito, principalmente para quem tem vários setores aí, que tem que lidar com 15, 30, às vezes 50 setores no controlador, facilita bastante essa página de programações aqui. Bom, nas programações do controlador que eu mostrei para vocês, é isso. Eu tenho ainda as portas extras aqui embaixo. Portas extras, lembrando mais uma vez, são aquelas que acionam, mas não acionam a bomba de irrigação. Então eu tenho aqui também o modo de sensores inteligentes, o modo temporizador e o modo semanal. A estrutura de programação é exatamente a mesma daquela que eu mostrei para vocês antes, mas ele só tem esses 3 tipos de programação permitido para portas extras, não tem modo de blocos ou algum assim, por exemplo. Bem, de geral do controlador, apresentei então para vocês aqui. Essa é toda a parte de programações que a gente tem. A gente é muito aberto em desenvolvimentos, a gente tem muitas funções sempre sendo lançadas, sempre sendo incorporadas com o controlador. Então, fiquem atentos, porque sempre tem muita novidade. Entrem em contato com a gente está prontamente disponível para responder tudo aquilo que vocês quiserem sobre os controladores. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar no seu dia a dia e muito. Então, muito obrigado a quem ficou até aqui e até um próximo vídeo.